Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo meu. Vocês já repararam que depois de um término, algumas pessoas superam rapidamente, enquanto outras ficam presas nessa situação? Vocês devem ter notado que depois de um término, quase 90% das pessoas desmoronam. Algumas entram em depressão, enquanto outras se distraem lentamente. Mas as pessoas estoicas são diferentes. Elas sabem que, se não seguirem em frente hoje, essa dor consumirá não apenas o dia de hoje, mas toda a sua vida. E é aí que a maioria das pessoas trava. Elas sentem como se o mundo tivesse acabado. Nada parece bom, e elas não têm vontade de encontrar os amigos. Não têm mais forças para conversar com ninguém. Apenas um quarto fechado, 4 paredes e solidão. Mas as pessoas estoicas não param por aí. E hoje vou compartilhar 5 princípios do estoicismo que, se vocês realmente entenderem e seguirem, ajudarão a se libertar dessa armadilha da dor. Então, sem mais delongas, vamos começar este vídeo e entender essas 5 maneiras que, se seguidas, podem mudar toda a sua vida. A primeira maneira é que os estoicos não fogem da verdade. O que a maioria das pessoas faz depois de um término? Elas mentem para si mesmas. Algumas dizem que ela vai voltar. Algumas se convencem de que é só uma questão de tempo e tudo ficará bem. Mas os estoicos pensam diferente. Eles sabem que a maior dor não vem da verdade, mas da falsa esperança. Portanto, os estoicos não fogem de si mesmos depois de um término. Eles não se consolam nem criam histórias imaginárias. Eles se fazem uma pergunta simples: essa pessoa ainda está na minha vida? Se a resposta for não, eles aceitam esse não. Os estoicos não dizem que não sentem dor. Eles também sentem, mas não a reprimem. Eles a veem, a compreendem e a aceitam, porque sabem que no dia em que você aceita a verdade, a cura começa. Outras pessoas ficam presas por meses, às vezes anos, com a mesma pergunta: por que você me deixou? Os estoicos se concentram em uma coisa: o que devo fazer da minha vida agora? É por isso que os estoicos não superam um término rapidamente. Eles se tornam mais leves por dentro. Outra maneira é que os estoicos não lutam contra as lembranças. O que mais os destrói depois de um término? Não a pessoa, mas as lembranças. Uma música, um lugar, uma pequena cena, e o coração fica preso ali novamente. A maioria das pessoas comete esse erro. Ou fogem das lembranças, ou tentam se forçar a parecer fortes. Mas os estoicos não fazem nada disso. Quando uma lembrança surge, eles não a interrompem. Não se repreendem, nem dizem: eu não deveria me sentir assim. Simplesmente pensam que aquilo é uma lembrança, não a realidade. Os estoicos sabem que as lembranças fazem barulho, mas a verdade nunca grita. Então, quando algo antigo toca seus corações, eles vivenciam o momento plenamente, sem fugir, sem criar drama. Porque eles sabem que tudo aquilo contra o que você luta se torna mais poderoso. Outros tratam cada lembrança como um inimigo e são derrotados por ela. Os estoicos permitem que a lembrança venha e depois a deixam ir, sem persegui-la, sem tentar impedi-la. E é por isso, o fardo dentro deles gradualmente se alivia por si só. A terceira maneira: os estoicos não desperdiçam suas vidas procurando respostas. Qual é a pergunta mais perigosa depois de um término? Qual foi a minha culpa? Essa pergunta parece inocente, mas essa pergunta corrói a pessoa por dentro. A maioria das pessoas fica presa nisso. Elas memorizam cada conversa, distorcem cada pequeno detalhe e se colocam em julgamento. Mas os estoicos param por aí. Eles sabem que nem todo relacionamento tem uma resposta clara. Algumas pessoas não podem ser explicadas, e algumas coisas não podem ser compreendidas. Os estoicos não se perguntam: onde eu errei? Eles simplesmente aceitam que quem quer ir embora não precisa de um motivo. Portanto, eles não passam as noites lendo conversas antigas ou tentando provar a si mesmos, porque sabem que a resposta para cada pergunta não os ajuda a seguir em frente na vida. Outros se perdem na busca por respostas, enquanto os estoicos deixam a pergunta onde ela realmente não tem resposta. É por isso que suas mentes se acalmam rapidamente e o fardo em seus corações começa a aliviar. O quarto caminho: os estoicos não se vitimizam. Após um término de relacionamento, a maioria das pessoas vive a mesma história. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu sempre sou o perdedor?
Gradualmente, a pessoa se torna um personagem indefeso aos seus próprios olhos. Mas os estoicos param por aí. Eles sabem que no dia em que você se considera uma vítima, você coloca seu poder nas mãos de outra pessoa. Os estoicos não dizem, ele me fez mal. Eles simplesmente acreditam que aconteceu. O que acontece depois não importa para eles, quem estava certo e quem estava errado. Porque eles sabem que atribuir culpa não alivia o coração. Os outros contam sua própria história. Continuamos contando isso para todos, amigos, parentes e às vezes até para nós mesmos. E cada vez essa história reacende a dor. Os estoicos não repetem essa história. Eles não deixam que esse momento se torne sua identidade, porque sabem que a pessoa que os deixou não tem o direito de ditar o rumo de toda a sua vida. E é por isso que os estoicos não se desmoronam por dentro, mesmo que a dor esteja presente. Quinta via. Os estoicos não buscam um desfecho. Depois de um término, a maioria das pessoas fica presa a uma última coisa. Desfecho. Uma última palavra, uma última resposta, uma última explicação. Elas sentem que seus corações não encontrarão paz até que a outra pessoa diga tudo claramente. Mas os estoicos tomam a decisão mais difícil aqui. Eles sabem que o desfecho muitas vezes não vem de outra pessoa, vem de dentro deles mesmos. Os estoicos não enviam últimas mensagens, não fazem últimas ligações, nem alimentam a esperança de que a outra pessoa diga algo que faça tudo ficar bem. Porque sabem que as palavras da pessoa que partiu não aliviarão a dor. Outros, em nome do encerramento, sacrificam a própria dignidade e paz. Os estoicos aceitam silenciosamente uma coisa. O que tinha que acontecer, aconteceu. Não são necessárias explicações, nenhum último encontro, nenhuma esperança frustrada. Apenas uma decisão clara de parar por aqui. E este é o momento em que um término termina. Não porque a dor tenha desaparecido, mas porque ela não pode mais controlar suas vidas. É por isso que os estoicos não seguem em frente rapidamente após um término. Eles são livres por dentro. Talvez hoje mesmo você esteja sentado em um quarto fechado, telefone na mão, mas sem coragem para ligar para alguém. Talvez hoje mesmo o nome mais difícil de esquecer esteja martelando em sua mente. Se for o caso, lembre-se de que você não é fraco. Você está simplesmente passando pela dor que toda pessoa que se conecta com o coração sente. Ser estoico não é não sentir dor. Ser estoico é impedir que a dor assuma o controle da vida. As 5 coisas que você ouviu hoje não são mágicas. São apenas verdades, duras, mas libertadoras. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia você também vai acordar. E perceber que aquela pessoa não faz mais parte da sua vida. E nesse mesmo dia você terá realmente seguido em frente. Se este vídeo tocou um cantinho do seu coração, não se esqueça de curtir. E se você quer essa verdade, essa conversa despretensiosa, então se inscreva no canal. Nos encontraremos novamente, com outra verdade, outra dor para aliviar.